Boa tarde, turma. Eu vou fazer uma videoaula sobre um tema muito importante, equação do segundo grau. Vocês vão utilizar essa equação do segundo grau pro nono ano e pro ensino médio. É fundamental aprender a resolver uma equação do segundo grau. Então, vamos lá. O que é uma equação do segundo grau? É toda a equação escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Os coeficientes numéricos a, b e c são números reais quaisquer. Só tem uma restrição. O a tem que ser diferente de zero. O a não pode ser igual a zero. Os coeficientes b e c podem assumir valor numérico zero. Porém, o a, coeficiente a, tem que ser diferente de zero. Coloquei alguns exemplos para a gente identificar os coeficientes. Ó, a é 3, b é 2 e c é 1. Só identifiquei quem são os coeficientes. Olha a letra B. A é menos 4, B é 7 e C é menos 3. Quando o coeficiente numérico não está explícito, você coloca 1. Então, A é 1, B é menos 13 e se vocês observarem, não tem o C. O C é zero. O C é o termo independente. Ele não é coeficiente de letra ou variável x. A letra D. O A é 3. Não tem o B. Então, o coeficiente B é zero. E o C é menos 27. A letra E, o A é menos 5, não tem o B é zero e o C também é igual a zero. A equação do segundo grau, a sua classificação, ela pode ser incompleta se o B ou C for igual a zero. A letra A, o A é 5, o B é menos 3 e o C é 0. O C é igual a 0, então a letra A é uma equação incompleta. A letra B, o A é menos 2, o B é 0 e o C é 8. O B é igual a zero. Então, essa equação é incompleta. O terceiro exemplo. Não tem coeficiente. O A é 1. O B é 0. E o C é 0. Também é uma equação incompleta. A equação completa, os três coeficientes são diferentes de zero. Lembrando, o coeficiente não está explícito, você vai colocar 1. Então, A é menos 1, B é 1 e C é 3. Aqui, 2 exercícios para vocês praticarem. No primeiro, você vai marcar com X as equações que são do segundo grau. Prestem bastante atenção. E no número 2, vocês vão classificar as equações em completa ou incompleta e identificar os coeficientes
A, B e C. Vamos continuar. Resolução da equação de segundo grau. As equações completas e incompletas vão poder ser resolvidas utilizando a fórmula de Bhaskara. Tem 3 passos que vocês vão ter que seguir. O primeiro passo, identificar os coeficientes. Quem é A, quem é B e quem é C. O segundo passo, calcular o discriminante, que é representado pela letra delta, essa forma de triângulo. O discriminante ou delta é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembrando, A, B e C são os coeficientes da equação do segundo grau. O terceiro passo, calcular o valor de x, utilizando a fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? X igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Aqui a gente faz uma análise do delta. O delta vai dizer para você o número de raízes reais que a equação do segundo grau tem. Se o delta for maior que zero, se o delta for positivo, a equação tem 2 raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, a equação possui 2 raízes reais e iguais. Se o delta for menor que zero, a equação não possui raízes reais. Agora, vamos para a prática. Vamos resolver uma equação do segundo grau. Observem, é uma equação do segundo grau completa. O que a gente vai fazer primeiro? Identificar os coeficientes. A é 1, B é menos 5 e C é 6. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai calcular o discriminante. Vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir. O B é menos 5. Vai ficar menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. Menos 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. O delta é igual a 1. Completei o segundo passo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos calcular o x. Vamos aplicar na fórmula de Bhaskara para termos o valor de x. Vamos escrever a fórmula de Bhaskara. X igual menos b mais ou menos raiz de delta 2 vezes A. Vamos substituir. X igual menos B. O B é menos 5. Então vai ficar menos 5. Mais ou menos raiz de delta. O delta nós já calculamos lá em cima, é 1. Então vai ficar raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes A. O A é 1. Vamos continuando. Então, x igual menos da fórmula com menos do 5 vai ficar mais.
Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. A equação do segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Como é que eu vou encontrar essas raízes? Aqui, ó. Vou somar e vou diminuir. Então, vamos lá. A raiz 1, vou chamar de x1. 5 mais 1, dividido por 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. A segunda raiz, que eu vou chamar de raiz 2. Eu somei e agora vou diminuir. 5 menos 1 sobre 2. 4 sobre 2, 2. Então, solução da equação vai ser 2 e 3, o conjunto de solução que a gente representa pela letra S. Vou deixar duas equações para vocês resolverem. Nós fizemos a primeira, vamos fazer a segunda. Vamos lá. Vamos treinar e vamos resolver essas duas equações. Em caso de dúvida, é só me perguntar. Até a próxima aula.